Bom dia, tudo bem com vocês? Nossa meditação hoje é Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte tem a essência dos ensinos de Jesus. Ali ele faz um contraste entre a vida cristã e a vida dos religiosos formais. A oração dos religiosos formais são vãs repetições, mas do cristão é uma oração com um coração humilde, é uma reflexão de um filho a um pai. O contraste da ética moral, da devoção espiritual. A justiça do cristão precisa exceder a dos escribas e a dos fariseus. Mas 3 pontos que eu acho muito importante também, Jesus elenca nesse sermão. Primeiro, o cristão precisa ser uma pessoa de palavra. Enquanto os fariseus, eles queriam cumprir os juramentos que Deus fazia parte como testemunha, ou quando eles juravam por Deus, Jesus está dizendo, olha, não jureis nem pelo céu nem pela terra. Não é para ficar jurando, a palavra de vocês tem que bastar. Ou seja, precisamos ser pessoas de palavra, é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Claro que aqueles juramentos, quando Deus era testemunha, os votos precisavam ser cumpridos, deveriam ser cumpridos. Assim como nossos votos, quando fazemos a nossa confissão de fé, nosso voto de casamento, lembra que quando você casou, você prometeu, você disse que seria fiel até a morte. Não importa se a esposa seria magra ou gorda, feia ou bonita, pobre ou rica, saudável ou enferma, você disse que estaria ao lado dela, sempre. Você disse que serviria Cristo até a morte. Então, votos quebrados, juramentos desnecessários, desonestidade, mentiras, tudo isso é do maligno. O cristão precisa ter palavra. Uma outra coisa interessante é que ele fala que nós não devemos nos vingar. Os fariseus, eles usavam o pretexto da lei mosaica, olho por olho, dente por dente, para justificar a sua vingança. Mas nós aprendemos com Jesus que nós devemos, ao invés de nos vingar, nós devemos colocar aquela pessoa que nos ofendeu diante do Senhor. Ele mesmo diz, minha é a vingança. José nos dá um ótimo ensinamento. Os irmãos ficaram temerosos porque tinham feito muitas coisas com ele, mas José falou, não, Deus está nesse negócio, fiquem tranquilos, vocês tentaram mal, mas Deus converteu esse mal em bênção. Isso foi livramento. Ao invés de vingar-se, José entendeu o propósito de Deus. Jesus fala, pelo menos 4 exemplos. Ele fala sobre agressão física, quando bater no rosto, dar o outro lado. Ele fala sobre uma ação gananciosa, quando tomar a sua túnica, dê a outra. Ele fala sobre uma ação autoritária, fizer você, obrigar você a caminhar 1 milha, caminhe 2. Ele fala até mesmo sobre um constrangimento, não é para você desviar daquele que lhe pede emprestado, e assim por diante. E por fim, o cristão, ele precisa amar até os inimigos. Observe que para os religiosos formais, Jesus diz que eles amavam-se uns aos outros, saudavam-se uns aos outros, mas o cristão precisava amar até o seu inimigo. E eu vejo que isso parece uma utopia, mas é porque Jesus está falando com pessoas regeneradas, pessoas que nasceram de novo. Somente pessoas nascidas de novo têm essa capacidade de amar até o próprio inimigo. Olha que coisa fantástica, olha que coisa sobrenatural. É como aquela história da mulher que sempre mandava um vaso de rosa para uma vizinha, e aquela vizinha sempre se incomodava e ficava chateada. Um dia aquela vizinha pegou aquele vaso de rosa, arrancou as rosas, colocou fezes dentro e mandou de volta para aquela que sempre lhe mandava rosas. Aí ela recebeu aquele vaso com muita alegria e quando ela abre, para sua surpresa, cheio de fezes. Então, ela pega um outro vaso, coloca novamente rosas e manda para sua vizinha e coloca ali um cartãozinho. Quando aquela vizinha recebe novamente, está escrito no cartão, cada um só pode dar aquilo que tem. Querido, você não é responsável pelas ações das pessoas, mas você é responsável pelas suas ações. Pense nisso. Não é o que fazem com você que faz diferença.
A diferença está naquilo que você faz. E Jesus diz que nós seremos parecidos com o Pai quando desenvolvermos essa capacidade de amar os nossos inimigos. Sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Devemos imitá-lo. Ele dá chuva e sol para justos e injustos. Ele é benigno para ingratos e maus. Pense nisso. Deus te abençoe. Ótima segunda, ótima semana. Forte abraço.